e você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, ou acesse, não saia da Bíblia, aí no celular, combinado? Vamos abrir no texto chamado Telefone de Deus. Qual é? Isso mesmo, também copiando aqui, ó, né, colando aí, não, falou sem colar. Jeremias 33:3. Essa tradução diz: chame por mim, e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Mas você tem uma tradução mais antiga, que diz assim, vamos falar juntos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que... Amém? Só a galeria, vamos ver, agora é o desafio para vocês, hein? Vamos lá. Vou ajudar vocês. Vamos na tradução que está aí, só para ajudar. Bota de novo, irmão. Bota lá, isso, vamos lá. Não ficou muito seguro, não. Ficou meio assim, né? Mas tá bom, beleza, muito bom. Hoje pela manhã falamos de um profeta, qual foi? E vimos que este homem, quando era jovem, adolescente, por volta de 14, 15 anos, ele foi levado para Babilônia como escravo, foi cativo, e ele fez um propósito, né? Daniel desde, né? Misael, Ananias, Azarias também, mas falamos de Daniel, fez um propósito, e nós vimos na sua trajetória, que ele foi um homem de oração, e vimos que quando ele estava com 84 anos, mais ou menos, ele permanecia no mesmo propósito. Era um homem de oração, de testemunho, de temor a Deus. Ele não mudou, ele não abandonou sua fé, seu temor a Deus. Que coisa linda, irmãos, a vida de Daniel, que é sempre uma inspiração para nós. Agora eu quero falar sobre o poder do clamor. O poder do clamor. Quando a gente fala de orar, a ideia é você ter uma conversa com Deus. Você está conversando com Deus, falando para Deus, abrindo o coração para Deus. Quando a gente fala de clamar, o sentido bíblico é a ideia de grito de socorro. É uma súplica, é um brado a Deus, é implorar a ajuda de Deus na hora da dificuldade, da luta, da necessidade. Clamar, gritar por socorro. Esta é a ideia bíblica de clamar. E é muito interessante o fato que nós vamos ver daqui a pouco, irmãos, que Deus manda a gente clamar. Quando você abre a Bíblia, você vai ver os salmos, e enfim, a Bíblia de um modo geral vai mostrando o clamor do povo de Deus, o grito por socorro. Deus, o próprio Deus, manda que a gente invoque o Senhor, clame por Ele. É como se um pai dissesse para o filho assim: filho, eu estou aqui, você quer minha ajuda? Então peça, clame, peça socorro, que eu vou te auxiliar. Fala com o papai aqui. É essa a ideia que Deus dá, irmãos, para o seu povo, o povo de Israel. O povo nessa época aqui precisava de socorro, precisava de ajuda, precisava de restauração.
E aí Deus chega e diz assim: clame a mim. Pode clamar, pode pedir socorro. Eu vou atender vocês, eu vou responder vocês, e mais, eu vou anunciar coisas maravilhosas que vocês nem imaginam que possam acontecer. Então, hoje, nós podemos clamar ao Senhor, irmãos. Eu não sei qual é hoje a sua necessidade. Qual seria hoje o seu grito de socorro para você, sua vida pessoal, para alguém que você conhece, para alguém da sua família? Eu quero clamar hoje por alguém, eu quero interceder por alguém. Eu quero levantar um clamor hoje a Deus. Eu quero tirar algumas ideias do texto aqui, dentro desse contexto do clamor. Tá? Deixa a Bíblia aberta aí, para a gente caminhar um pouquinho aí. Então, podemos e devemos clamar por saúde abundante. Olha o que diz o verso 6, volta aí, nesse capítulo mesmo, veja aí. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Olha, irmãos, a promessa que Deus está fazendo ao seu povo. Repito, esse povo se afastou de Deus, estava sem segurança, sem paz, estava enfermo, estava sem esperança, e Deus mostra a sua infinita misericórdia, envia essas promessas aqui de saúde plena, completa, para o corpo, para a alma e para o espírito. Completa. Físico, emocional e espiritual. E a palavra em destaque, abundância. Abundância de paz e segurança. Mas Deus promete isso, irmãos. Mas Ele diz, é preciso clamar. É preciso haver um clamor, um grito por socorro, um clamor do fundo do coração. Eu acho isso algo impressionante, irmãos, que o próprio Deus chega para o povo e diz: eu tenho essas bênçãos para vocês, eu tenho essas promessas, mas vocês precisam pedir. Está reservado aqui, como se, está aqui. Eu tenho uma história antiga, que um homem chegou no céu, né, historinha, né? E aí o anjo disse assim: está vendo essa multidão aqui, olha, de pacotes, cada um de um tamanho, está vendo esse monte aqui? Era para você, era um presente para você, mas você não pediu, você não clamou. É uma historinha, mas que, irmãos, Deus está falando de abundância. E é uma abundância, irmãos, que enche a vida. Enche a vida. Deus está prometendo, irmãos, não somos nós, não somos, é Deus falando. Há um texto que você conhece de cor e salteado, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, vamos lá, vamos falar juntos. Se o meu povo, pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos, meus ouvidos estarão atentos à oração. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Olhos abertos, ouvidos atentos ao seu clamor. É Deus dizendo, irmãos, sararei a sua terra. É que a palavra Jeová, Rafa, o Deus que sara, que cura. Essa revelação de Deus, primeira vez que Deus faz,
Quando o povo saiu do Egito, e naquela caminhada pelo deserto, Deus foi se revelando ao povo, Deus foi fazendo maravilhas no meio do povo, e algo extraordinário acontecia, e os nomes de Deus eram aprendidos, Deus se revelava através dos seus nomes, e Jeová Rafá surge quando o povo, depois de passar o Mar Vermelho, que enfrenta a primeira provação, foi qual? Um de cada vez. Foi em Mará. Também depois dessa dica, né? Mará. O povo sedento, sem água, e diante de um mar, de um grande rio, quando foram experimentar a água, beber, era o quê? Amar. E não era aquele amarguinho mais ou menos, não. Intragável. E Deus operou através de Moisés, e aquela água foi curada, se transformou de água amarga em água doce, isto é, não é que seja docinha, né? Mas água potável, água maravilhosa, para o povo beber à vontade. E ali Deus revelou Jeová Rafá. E Deus disse, depois você vê o texto, né? E Deus dizendo no verso 26, eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus sempre fazia algo com propósito, sempre. Era intencional, aquelas provações todas, para se revelar ao povo, irmãos. Eu sou o Senhor que cura vocês. Irmãos, nós não desprezamos a medicina, a ciência, os remédios, de modo nenhum. Deus age através deles, sem eles, e apesar deles, às vezes. Há uma experiência interessante do rei Asa. O rei Asa foi assim, um bom rei, mas aconteceu algo com ele, irmãos. Ele ficou doente, uma doença nos pés, gravíssima, e ele morreu com aquela doença grave. E sabe o que é que o texto diz? Ele morreu porque confiou nos médicos e não buscou o Senhor. Olha só, não é que nós não vamos buscar os médicos, não é isso que a Bíblia está, não é isso. Deus deu dons aos médicos, não é? Deus abençoa assim. Então, veja bem, mas acima de tudo nós temos que buscar o Senhor, confiar no Senhor. A cura vem do Senhor. Irmãos, se há uma coisa que nós aprendemos, e muitas coisas aprendemos com a pandemia, que alvoroçou o mundo inteiro, e nós não vamos esquecer não, porque nós aprendemos muitas coisas, mas assim, viramos essa página, graças a Deus, esperamos que nunca voltar a ela, não é? Mas se há uma coisa que nós aprendemos, entre as coisas que aprendemos, melhor dizendo, dependemos de Deus. A nossa vida depende. Quantas pessoas morreram com muito dinheiro, famosas? Adiantou o quê? Nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que preserva a nossa vida, irmãos. Jesus é o médico dos médicos. É a Ele que precisamos recorrer, irmãos. É Ele que está prometendo nesse texto aqui, saúde abundante para o corpo, para a alma e para o espírito. Podemos clamar e devemos clamar por saúde. Segunda lição que eu quero tirar aqui, irmãos, que podemos e devemos clamar por restauração completa. Verso 7, veja lá o verso 7, vamos ler juntos aí, eu peço a ajuda de vocês enquanto tomo um gole d'água aqui, vamos lá.
Olha aqui que Deus está prometendo: restaurarei a sorte, a vida, o caminho, a trajetória de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Deus está prometendo restauração para Judá e para Jerusalém. Eles perderam tudo quando foram para o cativeiro, tudo. E Deus está dizendo assim: eu vou restaurar vocês, eu vou restaurar aquilo que vocês perderam. Em vez de isolação, vocês vão ter prosperidade. Em vez de dor, vocês vão ter alegria. Em vez de lamento, vocês terão louvor. E Deus estava falando para o povo de um modo geral. Então essa restauração envolvia sim a política, a economia, mas as questões religiosas também, espirituais especialmente. E Deus está dizendo: eu vou fazer uma restauração completa, que o meu povo precisa. Nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, como igreja de Jesus. A família precisa de restauração. A nossa economia, segurança, paz, felicidade precisa de restauração. Nós precisamos dessa vida abundante que o Senhor está prometendo aqui. Quando nós pensamos no macro aqui, não é, no nosso país, para pensar, querido, como o nosso país precisa de restauração. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, eu sararei a sua terra. Nossa terra está doente, nosso povo está doente, precisamos de restauração. A família, olha como estão as famílias, irmãos, a situação social, a imoralidade, a inversão de valores. Olha como o materialismo está imperando. A mente das pessoas só pensa em coisas materiais, está secularizada. E nós, como cristãos, corremos o risco de achar que restauração é só nesta área. Mas Deus vai muito, muito além. Sim, precisa de restauração. Há corrupção, há feitiçaria, há idolatria no nosso país. Há muito, muito. Nosso povo precisa conhecer o Deus verdadeiro. Mas quando a gente pensa mais, vai afunilando a coisa, e aí chega a nós, a minha família, aos meus, a minha igreja. Há necessidade de restauração nos casamentos, irmão. Quantos casamentos sofridos, acabando, quantos divórcios, os filhos, que tristeza quando os pais veem os filhos se afastando de Deus, se envolvendo com coisas erradas, sendo dominado por vícios. A situação da saúde do nosso povo, irmãos, é precária. Relacionamentos quebrados. Aí vem a promessa de Deus: eu vou reconstruir isso que você perdeu, isso que de repente o inimigo levou, eu vou restaurar. Como no princípio diz o texto. É a promessa de Deus para o seu povo. Então, Deus está dizendo assim: clame por isso. Clame por isso. Peça socorro por isso na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu país. Completa. A outra verdade que eu quero tirar aqui, irmãos, verso 8. Podemos e devemos clamar por perdão pleno, completo também. Verso 8. E os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim.
Queridos, que coisa maravilhosa saber, ouvir do próprio Deus que Ele quer nos perdoar. Ele quer nos perdoar, irmãos. Há alguém aqui que não precisa do perdão de Deus? Eu sou o primeiro a me apresentar que preciso. Preciso do perdão de Deus. Irmãos, aquela pessoa que tem Jesus no coração, quando ela comete um pecado, ela fica mal. E quando você fica mal, dê graças a Deus. Porque tragédia é quando a pessoa está pecando e não sente mais nada. A consciência não acusa mais. Ela fica bem entre aspas. Ela fica tranquila. E ela continua nos seus pecados. E a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E ela vai se envolvendo com coisas cada vez piores, se afastando de Deus. Mas quando a pessoa está mal e confessa, e eu espero que você tenha tido e tenha sempre essa experiência, porque nós pecamos, nós somos pecadores, né? Lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas somos pecadores ainda. Irmão, sai um peso das costas, quando você abre o coração e confessa com sinceridade, sai um peso das costas. Quando você ofende uma pessoa e você pede perdão, irmão, sai um peso. A paz volta a reinar no seu coração. Interessante que no capítulo 31, ainda de Jeremias 33, 34, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É como se a gente não precisasse mais nem escola dominical, porque já conhecemos Deus plenamente, já estamos repletos da presença do Senhor, da palavra de Deus, vivenciada na nossa vida. Deus está dizendo, olha, vocês precisam ter essa experiência de comunhão com o Senhor. Irmãos, caminhar com Jesus é uma bênção maravilhosa. Às vezes a gente vê essa expressão, né? Noé andava com Deus, Enoque andou com Deus, Moisés andou com Deus. Irmãos, isso é possível hoje. Andar com Deus, conhecer Deus profundamente, ter comunhão com Ele, acordar com Ele, dormir com Ele, passar o dia com Ele, na presença poderosa de Deus. Isso é possível? É, irmãos, é possível sim, crescendo cada dia na comunhão, no conhecimento de Deus. Não quer dizer que você não vai pecar, nós somos pecadores, caímos, tropeçamos, mas o pecado não vai ficar guardado em nosso coração. Nós vamos confessar a Deus, arrependidos, pedir perdão e fazer o quê? Porque arrependimento, irmãos, envolve tudo isso. Envolve confissão e abandono do pecado. Não, Senhor, eu não quero cometer mais. Eu não quero voltar para esse caminho. Eu não quero tropeçar mais nisso. Eu quero caminhar com o Senhor. E aí sim, irmãos, vai ter essa paz. Irmãos, paz no coração, paz com Deus. A paz começa com Deus quando nós recebemos a paz de Deus. Irmãos, isso é algo extraordinário. Isso é poder de Deus, é milagre de Deus.
Quando a paz de Deus invade nosso coração e não sai, mesmo que passemos por lutas e dificuldades. A paz de Deus habita em nosso coração. E a restauração da comunhão com Deus. E o perdão, irmãos, traz restauração de comunhão com Deus e com o próximo. Pegou a visão? Restauração da comunhão com Deus e com o próximo, vertical e horizontal. Ah, mas eu estou bem com Deus. Está bem com Deus, mas está brigado com o irmão? Você está bem com Deus, mas está causando problema dentro da sua casa? Não tem amor, só tem briga, só tem discussão? Você não reconhece seus erros? Que negócio é esse? Que paz com Deus é essa? Ah, queridos, nós precisamos de perdão, irmãos. Os casais precisam de perdão, porque não tem casal perfeito, não tem marido perfeito, nem esposa perfeita. Nós erramos, até às vezes tentando acertar. E precisamos ser humildes para reconhecer nossos erros, para confessar nossos erros. Irmãos, se existe uma frase difícil de dizer, uma delas é: eu errei, eu pequei. Quantas vezes você falou isso para sua esposa? Não precisa falar não aqui não, por favor. Quantas vezes você disse isso para sua esposa? Minha irmã, quantas vezes você disse isso para o seu marido? Você não cometeu erro nenhum? Dizer para o papai, para a mamãe: ô filho, pai, mãe, errei. Dizer para o filho, para a filha: papai errou. Não aconteceu erro? O perdão, a confissão e perdão restaura, traz cura para os relacionamentos. Isso é uma coisa que os lares hoje precisam, é de perdão. Porque se você não perdoa, nem tira o cavalinho da chuva de pedir perdão a Deus. É uma condicional, você perdoar. Então nós precisamos de perdão dentro de casa. E se a palavra de Deus diz que eu preciso ser perdoado, irmão, ser cristão não é fingir ser perfeito. Fingir ser perfeito é hipocrisia. Ser cristão é admitir as falhas e buscar perdão daquele que é perfeito. Aí sim, querido, ao único que é perfeito, santo, que é o nosso Deus. Então nós temos que admitir que precisamos pedir perdão e perdoar. Senão não vivemos a vida cristã. E aí você está lembrando de alguém agora? Está lembrando? Lembre? Deus está te trazendo à memória alguma situação que você precisa perdoar, tirar isso do seu coração, essa raiva, esse rancor, essa mágoa, esse veneno que está dentro da alma, tirar. Isso acontece com perdão, mas a pessoa não merece. E eu não tenho nem vontade, mas obedeça. Obedeça. Perdão não é sentimento. Perdão não é merecimento da outra pessoa. É obediência a Deus. E agir considerando que foi perdoado. Pastor, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil.
vivenciar o perdão. Se Deus, que é Deus, nos perdoa. Queridos, é muito importante entendermos o que Deus está dizendo nesse texto. E Ele está dizendo, clame por isso. Clame por isso. Clame a Deus para vivenciar o perdão. Porque, irmãos, de nós mesmos, às vezes nós não conseguimos. Eu preciso pedir a Deus misericórdia, graça, para exercitar o perdão, para pedir perdão e para perdoar. O restante do texto, verso 9 a 13, vai falar de festa, irmãos, de alegria, de celebração, porque Deus restaurou as vidas. Ele está dizendo, olha o que o texto está dizendo, clame, Deus está dizendo, clame por saúde completa aí, corpo, alma, espírito. Clame por restauração em todas as áreas. Clame por perdão, perdão pleno, perdão de duas vias. Clame. A igreja de Jesus precisa de saúde, de restauração, de perdão. A nossa família precisa de saúde, clamar por saúde, restauração e perdão. A igreja precisa, irmãos, a família precisa, nós precisamos. Irmãos, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida abundante, você pensa em quê? A vida de Jesus vai estar em nós. Eu trouxe vida para vocês. É vida sem igual, irmão. Independe das coisas materiais. É vida superlativa, feliz, que independe de circunstâncias, de coisas materiais. Mas olha o que Deus diz, clame. Clame. E aí quando você abre a Bíblia, nós vemos os servos de Deus, Moisés clamando, Josué, os juízes, os reis, os profetas, os sacerdotes, clamando. Vemos o cego Bartimeu, clamando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos os apóstolos clamando. E Deus mandando clamar. E Jesus disse, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta vai se abrir. Não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. É Jesus. E a ideia aqui, de pedir, buscar e bater, é imperativo presente, irmãos. Tem o sentido assim, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, que as coisas vão acontecer. Deus vai responder. Persevere, clame, clame, clame. Clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Davi, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu o meu pedido de socorro. Você precisa de socorro, irmãos. Deus sabe do seu coração, da sua dor, Deus sabe das suas enfermidades, da sua família, das suas preocupações, o estresse com tantas coisas, medos que assaltam a nossa vida. Quantas vezes a nossa alma está abatida? O próprio salmista fala para si mesmo, por que você está tão abatido? Espere em Deus, confie em Deus, clame a Deus. Você pode e deve clamar. Vamos levantar um clamor hoje, irmãos. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas internadas, quantas pessoas enfrentando câncer, quantos filhos afastados, irmãos.
de Deus, quantos problemas conjugais. As pessoas estão sendo assoladas com depressão, com medo, com ansiedade, com a solidão. E Jesus está dizendo: eu trouxe vida abundante para você. Eu trouxe vida e vida. E Deus está dizendo: clame. Clame pelo nome. Faça isso hoje. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Coloque sua luta nas mãos de Deus. Coloque seu casamento nas mãos de Deus. Coloque seu filho, sua filha. Irmãos, nada afeta mais pai e mãe do que problemas com os filhos. Nada nos abate mais do que ver nossos filhos afastados e longe de Deus. E de Jesus. Que Deus nos ajude a tomar posse dessas promessas do Senhor e clamar pelo nome de Jesus. Amém? Fique de pé.